Meu nome é Marco Sico. Se você já me acompanha, você sabe que aqui nesse canal eu faço documentários acerca de locais históricos, investigo alguns crimes, às vezes assim de não tão grande repercussão e alguns com grande repercussão. E eu detesto vir gravar esse tipo de vídeo, eu nunca nem pensei em fazer esse tipo de vídeo pela seriedade que eu levo e conduzo o meu trabalho, né? Mas o que acontece? Muita gente me pediu para eu gravar o cemitério abandonado do Juqueri, que fica na cidade de Franco da Rocha, perto aqui de São Paulo. E quando eu recebo as sugestões, eu vou atrás. Né? Eu procuro, né, enfim, responder dizendo que vou fazer. Só que assim, pessoal, com todo o respeito que eu tenho a demais criadores de conteúdo de diversas plataformas, eu não gosto de fazer um trabalho que seja clandestino. O que eu quero dizer com clandestino? Eu não vou entrar num hospital com uma câmera escondida e vou sair gravando o que eu acho que eu posso. Eu não estou julgando quem faça isso, não é esse meu objetivo. Mas assim, eu tenho registro de jornalista profissional. Então, o que eu faço? Eu monto um projeto e eu encaminho para as áreas responsáveis dos projetos o que eu estou querendo fazer. Então, antes de eu ir até o local, eu busco as devidas autorizações dos devidos órgãos legais para que eu tenha o direito de entrar naquele lugar respeitando qualquer tipo de protocolo, qualquer tipo de restrição que me seja imposta, para que eu possa produzir um conteúdo legalizado e eu sempre tenho uma coisa muito minha de fazer esse trabalho, que é oferecer o vídeo que eu gravo depois para a instituição. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Recentemente, gravei ali um casarão do Afonso Sardinha no Parque Estadual do Jaraguá. Fiz esse mesmo caminho de montar o projeto, pedir as autorizações e chegamos nesse consenso. Gravei a parte externa, o vídeo que eu produzi eu já deixei à disposição da fundação para que a fundação use como institucional, que da minha parte não tem problema nenhum. Tá? Então eu faço assim. Eu acho que esse é o caminho correto que eu tenho que percorrer. Pois bem, assim que comecei a receber as informações, não, vou lá no Juqueri, lá tem uma história, tem um baita de um legado, tem uma relevância gigantesca para a história de Franco da Rocha. Obviamente que eu me interessei do assunto e comecei a montar um projeto. E aí, a partir desse momento que eu monto o projeto, só para vocês terem uma ideia da tertúlia que foi, dia 24 de junho, nós estamos no dia 20 de agosto de 2026. O dia 24 de junho de 2026, eu montei um projeto, fiz um requerimento formal, fiz uma apresentação do meu canal, mandei os meus documentos pessoais, meu CNH, meu registro de jornalista profissional, para a administração do Hospital do Juqueri para solicitar essa visita, deixando claro que não quero filmar nenhum paciente, não quero fazer um documentário que venha denegrir o trabalho que está sendo feito. Não, eu quero fazer uma coisa institucional, histórica. Tá? Mandei, muito bem. Após alguns dias recebi um retorno da diretoria técnica dizendo que ali há uma repartição de dados ali, né, de localidade. Então, uma parte está pelo governo do estado, outra parte está com a prefeitura, outra parte ainda está com a diretoria técnica, e que por se tratar de um projeto documental, eu teria que também fazer uma solicitação na Secretaria de Franco da Rocha, na assessoria de imprensa e etc. Então, a partir do dia 24 de junho, houve uma troca intensa de e-mails e não se chegava a nenhuma conclusão. Quem responde pelo quê? Tá, então, a minha ideia inicial de entrar no complexo, fazer um vídeo, fazer o vídeo talvez em algumas partes, porque quem já viu o conteúdo que eu produzo sabe que eu gosto de fazer longa-metragem, né? Gosto de fazer coisas que são de horas. Tem uma série, por exemplo, que a gente fez, que o vídeo mais curto da série são 3 vídeos até o momento, o vídeo mais curto é 1h30. Então, eu gosto de fazer assim. E era essa a minha intenção, mas eu vi que havia ali uma repartição e uma ramificação das áreas que eram controladas. Falei, bom, então vamos fazer o quê? Vamos esquartejar o processo. E comecei a direcionar os e-mails para as áreas. E aí começou a minha dificuldade. Né? Cada um, a secretaria dizia que era um, a diretoria dizia que era o outro, o arquivo público de São Paulo dizia que era o outro. Uma troca de e-mails sem fins. Né? Por fim, mandei um e-mail, inclusive na Secretaria de Cultura da cidade de Franco da Rocha, com os mesmos projetos, colocando as mesmas questões, colocando a minha mesma intenção. Demorou bastante para ter um retorno, até fiz um follow-up dizendo, pessoal, algum retorno, né? Será que eu consigo fazer isso, tudo? Mandei mensagem no gabinete da prefeitura para que a gente pudesse ali gravar, vamos supor, que a parte que cuidasse da prefeitura pudesse entrar e fazer uma gravação.
A parte que a diretoria técnica do hospital cuidasse, eu pudesse entrar e fazer uma gravação. A parte que, teoricamente, estaria por, né, a gestão do Estado ou do arquivo do Estado, que eu também pudesse entrar e fazer a devida, né, gravação. E isso não aconteceu. Então, na verdade, o que eu fico chateado, né? A impressão que eu tenho, e aqui eu não quero fazer nenhuma ilação e nem ser, né, leviano no que eu estou dizendo. O que eu percebo, né? Percebo que não há uma boa vontade de atender um jornalista para fazer uma coisa documental. Essa é a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Se você for aqui na plataforma, em qualquer outra plataforma, e colocar lá o Manicômio do Juqueri, Cemitério do Juqueri, um monte de gente, vídeos recentes, entram, gravam, não sei se autorizados, por este tamanho de burocracia, eu entendo que não autorizados, e não vou fazer juízo de mérito disso, mas entram, gravam, usam drones para gravar, e eu, que estou tentando fazer um trabalho sério, correto, idôneo, para disponibilizar, inclusive, para a gestão, né, do hospital, para poder usar esse vídeo e falar do que, no meu ponto de vista, é relevante, que é o marco histórico disso, o quanto isso afetou a nossa sociedade, o quanto foi relevante esse hospital e esse complexo para o contexto de Franco da Rocha, simplesmente não consigo, né? E, enfim, falando com a Secretaria de Cultura, falando com o próprio gabinete da Prefeitura aí de Franco da Rocha, eu vi que eu recebi uma resposta aqui, deixa eu só ver o dia que foi, no dia 19 de agosto, né? A resposta ela veio assim, ela veio de novo da Diretoria Técnica de Saúde, da Secretaria de Saúde, né, do Hospital do Juqueri, com um tom que eu não consegui compreender. Então eu vou dar o benefício da dúvida, mas um tom que para mim não fazia muito sentido, né? Quando eu falei que eu queria fazer primeiramente o cemitério, né, gravar primeiro o cemitério. Porém, reforçamos a impossibilidade de atender ao solicitado nesse momento, em negrito, pelas razões já expostas, não havendo possibilidade de atender ao solicitado sem o acompanhamento das atividades a serem realizadas e propostas, por se tratar de protocolo da instituição. Então, o protocolo da instituição é não deixar ninguém filmar, mas as filmagens clandestinas estão acontecendo. A desvalorização, porque se você fizer uma pesquisa, a grande maioria, não vou dizer que são todos, de quem invadiu essas áreas, fizeram trilhas para entrar nessas áreas, estão lá dizendo que o cemitério está mal cuidado, que ali está tudo caindo aos pedaços, até drone entrou para gravar, e eu não queria fazer nada disso, o que eu queria era trazer um panorama histórico documental, como eu sempre faço nos documentários que eu produzo. Quando eu recebi essa última mensagem, eu respondi também para essa diretoria técnica dizendo, olha, agradeço, mas assim, são 3 meses numa troca intensa de e-mails, pedindo meramente para saber quem é que cuida do que e como eu posso pedir essa autorização. Desde o primeiro contato, no meu primeiro e-mail, eu mandei a estrutura do projeto, a minha intenção do por que eu estava querendo gravar aquilo, mandei as instituições do meu canal, mandei os meus documentos pessoais, o meu registro de jornalista, e é esse o tratamento que a gente tem. Infelizmente, parece assim que nas entrelinhas das coisas, e eu sou contra esse pensamento, mas é o que nos leva a crer que no Brasil, e quando se trata de tratar diretamente com alguns órgãos, não vou dizer todos, com alguns órgãos, parece que é mais, entre aspas, vantajoso você agir sem comunicá-los, porque quem não está comunicando, entra, grava, fala o que quer, produz, né? Teve pessoas que fizeram vídeos de paranormalidade, pessoas que gravaram com drone. Eu não estou julgando o conteúdo, não. Agora, alguém que vai contribuir para a história do local, que coloca o vídeo à disposição para que seja usado da forma que o órgão competente acha que é possível, alguém que desde o primeiro contato mostra as intenções, mostra os documentos, enfim, fiz tudo o que eu podia. E aí eu sinceramente esgotei as possibilidades. Não há o que ser feito de forma legal nesse momento para que a gente possa ir lá gravar o cemitério do Juqueri. Então eu respondi esse e-mail, claro que eu não vou julgar aqui, nem expor o nome de pessoas, porque não é esse do ponto, mas eu disse exatamente isso que eu estou falando para vocês. Olha, pessoal, desde o início a minha condução é fazer um trabalho sério, de caráter histórico documental, buscando as autorizações necessárias, e aí eu coloquei também essa minha insatisfação, não como uma forma impositiva, dizendo, olha, o que me deixa só chateado e frustrado é que hoje, se uma pessoa entrar numa trilha lá no meio do mato, ele chega no cemitério e grava. E eu, que estou pedindo todas as autorizações possíveis, trazendo, no meu ponto de vista, um ganho também para o hospital. Por quê? Porque eu deixo à disposição
para que eles possam usar como um arquivo histórico, sem cobrar nem um centavo para fazer isso. Quer dizer, o custo disso também era meu. E o que eu recebo? Uma negativa, depois de 3 meses, dizendo que em um momento futuro você pode pedir de novo. Sinceramente, estou cansado. Então, pessoal, detesto vir fazer esse tipo de conteúdo, detesto falar esse tipo de coisa, só que no hospital do Juqueri e no cemitério do Juqueri principalmente, eu não vou mais atrás, porque a gente tem outros projetos que a gente pode tocar, que são, sei lá, não tem 5% desta burocracia. Então, eu acho que a gente pode continuar construindo um bom conteúdo. Não vou me vender, não vou fazer igual outras pessoas fazem, que não é a minha intenção. Então, como eu não tenho autorização, e não foi falta de tentativa, tá, gente? Estou deixando bem claro isso. 3 meses você pedindo uma autorização para uma filmagem de 1 hora, né? Cedendo informações, enfim, projeto montado, tudo que é correto foi feito. Então, quero dizer que por conta disso encerro as minhas tentativas. Lamento não produzir esse conteúdo para vocês, porque eu também tinha muita vontade de conhecer, mas não dá. Tá bom, pessoal? Desculpe aí por esse vídeo, não era, como eu falei, né? Nunca nem pensei em gravar um vídeo desse, mas como eu fui bastante solicitado sobre esse documentário, eu acho que é justo que você também saiba o meu lado da história. O meu lado da história é que eu tentei o máximo possível e não consegui, tá bom? A gente se vê no nosso próximo documentário aí, gente. Um abraço e agradeço a compreensão de vocês.